Paz seja contigo, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo maravilhoso que nós estamos fazendo do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, é o último livro da Bíblia, é o livro das revelações, é o livro onde Deus usa João, o apóstolo João, para nos trazer o que vai acontecer nos tempos finais. Ok? É um livro que nos fala sobre a abertura dos selos, o toque das trombetas, o derramar dos cálices da ira de Deus, mas é um livro que nos traz esperança. É um livro que nos dá a certeza que Deus está no controle de todas as coisas e que aqueles que amam a Deus, aqueles que creem que Cristo realmente é Jesus, realmente é o Salvador da sua vida, para esses, Deus garante a vitória. E a nossa vitória é o quê? É a vida eterna com Cristo. É a vida eterna com Deus. Essa é a nossa vitória. Ok, pessoal? Então, nós estamos aí no capítulo 10. Hoje é a nossa aula número 38. Nós estamos aí iniciando o capítulo 10 do livro de Apocalipse. Hoje nós iremos ver sobre o interlúdio. O que é o interlúdio? É aquela pausa que dá. Então, a pausa entre a sexta trombeta, que nós já estudamos, e a sétima trombeta, ok? Hoje nós vamos estudar sobre o capítulo 10, que fala sobre o anjo forte que desceu em nuvens, em meio a nuvens, e veio para anunciar, veio para dar a ordem para que seja tocada a sétima trombeta, ok? Bom, pessoal, hoje é dia 22 de junho, né? Estou gravando essa aula num domingo à tarde aqui, 22 de junho de 2025. Então, estamos, aqueles que estão acompanhando, né, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, que é o que no momento está chamando mais a atenção do mundo inteiro, eu creio, essa guerra entre Israel e agora, né, podemos dizer Irã, com a ajuda dos Estados Unidos, né, de ontem, dia 21 para o dia 22, do dia 20 para o dia 21, Estados Unidos fez lá uma investida no Irã e parece que realmente eles, não posso dizer, desarmaram, né, as bases do Irã, 3 bases importantes nucleares do Irã, com bombas poderosíssimas. E enfim, agora nós estamos aguardando, né, o que o Irã pode fazer, porque segundo o chefe do Irã, ele falou que se os Estados Unidos se intrometesse, eles iriam se arrepender. Os Estados Unidos se intrometeu. Então vamos aguardar agora e ver se realmente o chefe do Irã ele estava blefando, né, ou se realmente ele tem algo a fazer, tanto em Israel como nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então nós estamos vivendo aí, eu creio, nós estamos vivendo um período, né, de grande preocupação. Preocupação porque guerra sempre traz preocupação, né? Nós, por exemplo, eu estou aqui no Brasil. Então, por mais que eu esteja na América do Sul, por mais que nós estejamos distante lá do Oriente Médio, nós não podemos deixar para lá isso que está acontecendo. Não podemos não dar importância. Porque toda guerra tem um início e dependendo da proporção, e essa parece que as proporções a cada dia que passa vai aumentar mais e mais, pode se tornar sim uma guerra bem maior do que nós imaginamos e que com certeza vai envolver também de alguma maneira o Brasil, tá? Então que nós possamos estar orando, possamos sempre ter em mente que Deus está no controle de todas as coisas e que antes, né, como nós estamos aprendendo aqui em Apocalipse, que antes do final, do dia do juízo, do dia da sétima trombeta, haveriam de acontecer muitas coisas ainda, né, nessa terra, nesse mundo. E uma das coisas que haveria de acontecer é essa guerra. Então essa guerra pode levar, pode ser a guerra, né, não estou dizendo que é, mas pode ser a guerra que leve a um caos, dependendo da proporção que ela tomar.
E no meio desse caos, né, nós sabemos que vai surgir aquele que se diz o pacificador das nações. Então, nós entendemos que, se for bíblico, esse pacificador que vai oferecer essa paz mundial pode sim ser o anticristo. E se isso acontecer, né, nós sabemos que já estamos bem próximos realmente do final dos tempos e da volta de Jesus. Ok, pessoal? Mas vamos para a nossa lição? Vamos estar orando, né, para que Deus possa dirigir nossa mente, dirigir nosso espírito e possamos estar aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós bendizemos teu santo e poderoso nome, nós te louvamos, ó Pai, porque tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós sabemos que o Senhor realmente está no centro, Pai, do comando do universo. O Senhor está no seu alto e sublime trono, Senhor. E não há nada, Senhor, que fique oculto aos seus olhos. Não há nada, Pai, que o Senhor não conheça, não saiba, que não permita acontecer. Toda a história, Senhor, a cada dia que nós vivemos, já está escrito, Senhor, nos teus livros. Enfim, Senhor, nós realmente te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos dado saúde, até aqui o Senhor tem nos orientado através da tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor acrescente neste momento, Pai, nesses 30, 40 minutos, um pouco mais da tua palavra em nossas vidas, para que nós possamos realmente entender, ó Pai, todos os seus propósitos. O Espírito Santo de Deus permanece em nós, dá discernimento e nos ajuda a entender a cada capítulo, Senhor, do livro do Apocalipse. E nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, né, nosso título de hoje é a aula 38, o prelúdio da sétima trombeta, né? Uma informação, uma pausa que nós vamos ter antes da sétima trombeta, ok? Ah, tá. Eu gostaria de ler com vocês aqui, na Bíblia, capítulo 10 de Apocalipse, antes de nós irmos para a nossa aula. Então, capítulo 10 de Apocalipse inicia assim: Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris, e seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo. E segurava na mão um livrinho aberto. E ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, João dizendo, ok? Eu já ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos, os profetas. A voz que eu havia ouvido do céu falou comigo novamente, dizendo: vai e pega o livro aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Então fui até o anjo e pedi-lhe que me desse o livrinho. E ele me respondeu: pega-o e come-o. E ele lhe será amargo no estômago, mas doce como mel na sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele era doce como mel na minha boca, mas depois que eu comi, meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Amém, queridos? Então, esse é o capítulo 10 que nós estamos começando hoje, né? Ele fala aí sobre o prelúdio da sétima trombeta. Então, nós estamos tratando a respeito das 7 trombetas, ok? Soaram as 6 primeiras. Nós já estudamos as 6 primeiras trombetas que soaram e agora nós vamos aguardar a 7ª trombeta.
As últimas 3 trombetas foram anunciadas como ais, ou seja, a quinta, a sexta e a sétima seriam ais que viriam. A quinta trombeta, que nós já estudamos, ela fala do quê? Fala dos gafanhotos que saíram do abismo e que vieram para atormentar os homens que não tinham o selo de Deus. Ou seja, aqueles homens ímpios, os homens que não confiam e não creem em Deus, não creem na sua palavra, nem em Cristo, tá? Então, a quinta trombeta, quando tocou, fala que gafanhotos saíram do abismo, do inferno, para poder atormentar esses homens. A sexta trombeta fala do quê? De uma cavalaria inumerável que mata 1/3 parte dos homens impenitentes. E quando a sétima trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores, tá? A sétima trombeta aponta para onde? Para o juízo final. E aí será tarde demais para os homens se arrependerem. Então nós vimos aqui que a quinta trombeta, que foi o primeiro ai, ela veio para atormentar os homens que não tinham o selo de Deus, né? A sexta trombeta veio para matar 1/3 da parte dos homens. Foi algo mais grave, mas mesmo assim não era o fim. Foi 1/3. Isso Deus está o quê? Tentando mostrar para os homens se arrependerem, né? Agora, quando for tocada a sétima trombeta, aí não terá mais tempo, né? Porque Deus vai agir realmente com toda a sua ira, e aí será o final. Bom, os capítulos 10 e o capítulo 11 de Apocalipse, até o versículo 14, são o quê? São uma pausa, são um interlúdio antes do juízo final. Então, assim como entre o sexto e o sétimo selo, nós já estudamos o sexto e o sétimo selo, entre eles houve o quê? Uma mensagem de consolo para a igreja, onde mostrava o quê? Mostrava todos os santos em glória. Todas aquelas pessoas, os cristãos que morreram, mostrava em glória. Então, entre a sexta e a sétima trombeta, também está havendo o quê? Um interlúdio, com uma mensagem desse anjo forte, né, trazendo o livrinho aberto em sua mão. Então, nessa lição de hoje, né, nós vamos ver o quê? Que o primeiro interlúdio, lá entre o sexto e o sétimo selo, ele tratou sobre a segurança e a glória do povo de Deus perseguido. Agora, esse segundo interlúdio vai descrever o quê? Uma mistura de algo que é doce e amargo, né? Esse segundo interlúdio que compreende a sexta a sétima trombeta. Então, como nós lemos aí no livro de Apocalipse, nós vamos ver aqui nessa aula de hoje a descrição desse anjo forte que traz no capítulo 10, ok? Quais são as características desse anjo e o que representa essas características? Então, Apocalipse 10, vamos ler mais uma vez, do versículo 1 ao 7. Diz assim: Então vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava um arco-íris, e seu rosto era como o sol, seus pés como colunas de fogo, e segurava na mão um livrinho aberto. E ele pôs seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões fizeram soar suas vozes. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: Guarda o que os 7 trovões falaram e não escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita ao céu e jurou: Por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe, que não haveria mais demora, mas que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estivesse para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumpriria, segundo anunciado aos seus servos e os profetas. Ok, pessoal? Nós vemos aqui nesses versículos que existe aqui uma descrição desse anjo forte, ok? Nós vimos o quê? Que esse anjo, ele descia envolto de uma nuvem. Nós vimos que por cima da cabeça tinha o quê? Um arco-íris. Vimos que o seu rosto brilhava como o sol.
Vimos que seus pés eram como colunas de fogo. Vimos que ele tinha um livrinho na mão. Né? Vimos que ele colocou o seu pé direito e esquerdo, um sobre a terra e outro sobre o mar. Nós vimos que a voz desse anjo era como um leão que ruge, uma voz forte. Então, tem várias descrições desse anjo forte, nós vamos ver elas agora. Então, no livro de Apocalipse, tem mais de 60 referências falando de anjos. E eles são o quê? O que os anjos são? O exército de Deus enviado para realizar o seu propósito na terra. Então, os anjos são espíritos ajudadores, administradores. São aqueles que vêm para poder ajudar Deus no seu propósito na terra. Então, nós raramente pensamos como espírito ministradores em nosso favor, né? Que os anjos estão trabalhando em nosso favor. Como diz Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? E quem vai herdar a salvação somos nós, eu e você, aqueles que acreditam em Cristo. Então, os anjos são espíritos ministradores enviados a nosso favor, a nos ajudar. Né? Mas um dia, quando estivermos na eternidade no céu, iremos aprender tudo o que eles fizeram por nós. Então, muitas coisas, né? Talvez que os anjos já fizeram pela minha vida, pela sua vida, e nós nem sabemos o que foi, nem reconhecemos, pode ser que um dia a gente venha a descobrir tudo isso que eles fizeram por nós. Então, os anjos são valorosos em poder, ok? O Salmo 103:20 diz assim: Bendizei o Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, e cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Então, o Salmo 103:20 diz que os anjos são poderosos em forças. Mas há anjos que são mais poderosos que outros, né? Há classes de anjos diferentes. Então, aqui no capítulo 10, nós temos um anjo forte e sua descrição, ela tem grandes semelhanças com o próprio Deus e com Cristo, que é o Cordeiro. Nós vamos ver que há uma semelhança muito grande desse anjo forte, capítulo 10, que o capítulo 10 traz com a personalidade de Cristo. Então, alguns estudiosos entendem que esse anjo forte seja uma descrição do próprio Cristo glorificado, conforme ele se apresentou a João no capítulo 1 de Apocalipse. Então, se você voltar lá nas primeiras aulas do nosso curso, você vai ver como Cristo se apresenta a João, lá no capítulo 1, tá? Então, outros estudiosos, entretanto, creem que ele seja um anjo que vem direto da presença de Deus e do Cristo ressurreto, mas que não seja Cristo. Então, há semelhanças estreitas, sim, entre esse anjo, descrito no capítulo 10 de Apocalipse, e o próprio Cristo. Contudo, nós temos que observar que no livro de Apocalipse, anjos são sempre anjos. Cristo nunca é chamado de anjo. Esse anjo não recebe adoração, capítulo 10. O Apocalipse nunca confunde o Senhor que está sentado no trono com os seus emissários, ou seja, seus anjos que descem à terra. E esse anjo, ele anunciará a 7ª trombeta, e aí virá o fim. Então, 1 Coríntios 15, 5:1, 5:2, vamos ver o que está escrito. Paulo escrevendo aos Coríntios: Eu vos digo um mistério. Nem todos iremos falecer, nem todos iremos morrer, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Ok? Então, o que acontece, queridos? Paulo explicando aos coríntios o quê? Que haverá um dia do juízo final. Quando acontecerá esse dia do juízo final? Ao tocar da última trombeta, ao tocar da 7ª trombeta. Então, quando tocar essa 7ª trombeta, Paulo diz que aqueles que ainda estiverem vivos nessa terra, crendo em Cristo, serão o quê? Serão transformados no abrir e fechar de olhos. Não vai dar tempo de pensar nada. Simplesmente no abrir e fechar de olhos, rápido, nós seremos transformados, ok? E aqueles que já morreram ressuscitarão.
Então haverá os mortos ressuscitarão, certo? E aqueles que ainda estiverem vivos serão transformados ao tocar da última trombeta. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, esse anjo, ele desce do céu envolto numa nuvem. Deus é geralmente identificado com nuvens, né? A gente vê várias passagens, principalmente no Antigo Testamento, falando sobre isso. Então vamos lá. Deus conduziu o povo de Israel através de uma nuvem, ok? Então, quando Moisés tirou o povo que era escravo do Egito, da escravidão, e andava pelo deserto, havia uma nuvem de Deus que de noite iluminava o caminho para eles e de dia tampava o sol para eles não se queimarem, tá? Nuvens escuras cobriram o Sinai quando a lei foi dada. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos de Deus, havia também uma nuvem escura cobrindo o monte. Quando Deus apareceu a Moisés, né, foi numa nuvem de glória. Deus faz das nuvens a sua carruagem. Uma nuvem recebeu Jesus quando ele foi assunto ao céu, quando ele subiu ao céu. E quando voltar, a Bíblia também nos fala que ele virá entre nuvens, ok? Então, nós podemos dizer que temos o que aqui? Uma operação da santidade de Deus, simbolizada pelo anjo, certo? Do juízo indicado pela nuvem e da misericórdia e da fidelidade ao seu pacto com seu povo, expressada pelo arco-íris. Então, o arco-íris expressa o quê? Muitas pessoas hoje em dia confundem o significado do arco-íris, ok? Então, muitos aqui que estão me ouvindo já sabem o que eu estou falando. Quando vê um arco-íris, fala, isso aqui simboliza determinadas pessoas, né? Que gostam e têm um jeito diferente de viver, sim e tal, mas não tem nada a ver. O arco-íris primeiro simboliza o quê? Uma aliança que Deus fez com os homens na terra. Uma aliança que Deus fez primeiramente com Noé e sua família, dizendo que não destruiria mais o povo afogado. Okay? Segundo, o arco-íris aqui no trono de Deus representa o quê? Representa que Deus é misericordioso. E apesar de todo o juízo que Deus vai derramar sobre nós, sobre a terra, mesmo assim, Deus é misericordioso e dá sempre a chance para muitas pessoas de serem salvas, de se arrependerem e serem salvas. Ok? Bom, então, em primeiro lugar, certo? A nuvem. Segundo lugar, esse anjo tem um arco-íris por cima da sua cabeça, como nós já vimos aqui. Então, o arco-íris aparece também ao redor do trono de Deus, em Apocalipse 4, e fala que o trono de Deus é um trono de misericórdia, antes de ser um trono de juízo. Então, antes de Deus derramar o juízo, ele traz a misericórdia. Deus se lembra da sua misericórdia na sua ira, tá? Quando Deus se ira, né, para derramar os seus juízos, mesmo assim, antes ele se lembra da misericórdia. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus, tá? Então, qual que é o símbolo verdadeiro do arco-íris? Aliança de Deus com os homens. Não vamos confundir. Em terceiro lugar, esse anjo tem o rosto como o sol. Esta é a mesma descrição de quem? De Cristo, lá no início do Apocalipse, capítulo 1. Quando Jesus apareceu em glória na transfiguração do monte, o seu rosto brilhava também como o sol. Ninguém podia olhar no rosto dele, certo? Você consegue olhar diretamente para o sol a olho nu? Não. Então, assim é o rosto de Cristo, tá? Então, esse anjo diz que ele tem o rosto como o sol. Quarto lugar, esse anjo tem as pernas, né, ou os pés como colunas de fogo. E essa descrição é semelhante à que descreve também Cristo glorificado no Apocalipse, capítulo 1, onde ele pisa, ele queima e ele purifica. Quinto lugar, esse anjo tem na mão um livrinho. Então a palavra grega para livrinho, ela é diferente da usada lá em Apocalipse 5, onde nós vimos que Cristo pegou o cordeiro, Cristo pegou o rolo da mão de Deus, ok? Então o livrinho não dá a ideia de rolo, são duas coisas diferentes.
O livrinho está aberto, no sentido de que seu conteúdo é conhecido. Então, quando nós falamos em um livro aberto, isso dá o conteúdo de que dá o significado, o sentido que o seu conteúdo, aquilo que está naquele livro, é conhecido. Diferente do rolo, que tinha o que? O rolo, quando Cristo pegou da mão de Deus, tinha 7 selos, estava selado, tá? Ninguém ainda sabia o seu conteúdo, somente Deus. Então, o rolo contém a revelação do propósito da redenção e da justiça de Deus, a justiça que Deus executa na história humana. O rolo. O livro pequeno ou livrinho, ele deve contar o quê? Uma parte deste propósito divino. Então, as coisas que estão no livrinho, elas estão descobertas, ok? Outros identificam esse livrinho como sendo o quê? A Bíblia, como a palavra de Deus, os evangelhos, que deve ser comida, ou seja, deve ser conhecida por nós, estar interiorizada em nós e depois pregada ao mundo. Ezequiel e Jeremias também receberam ordens semelhantes a essas de comer o livrinho. E ambos comeram o livro e ambos pregaram a palavra de Deus como profetas. Então o livro era para a palavra de Deus, julgamento e castigo a um povo rebelde. E assim também João é chamado a comer o livro e pregar. Então, da mesma forma que Ezequiel e Jeremias foram chamados, né, a pregar para um povo rebelde, agora João também é chamado para comer esse livrinho e pregar a esse povo rebelde. A igreja é chamada a comer o livro e pregar para uma geração que se aproxima do fim, ok? Essa nossa geração é a geração que se aproxima do fim, tá? Se vocês ainda não pensaram nisso, ainda não creem nisso, então é melhor vocês começarem a crer. A palavra de Deus, ela é doce e amarga. Ela contém o quê? Doces promessas, ok? E a salvação é a mais doce delas. E amargas profecias de julgamento, de juízo, para aqueles que não creem na promessa de Deus. Então, não existe nada mais doce neste mundo do que o evangelho da graça redentora, da redenção das nossas vidas. Mas tão logo você se torna um cristão, muitas vezes surgem os problemas. Bom, sexto lugar, né? Além desse livrinho ter um anjo, além desse anjo ter um livrinho na mão, esse anjo também diz que ele tem o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Então Deus manifesta a sua reivindicação de propriedade sobre o mundo inteiro, pois foi Deus, né, que criou todas as coisas. Então, nas 6 primeiras trombetas, apenas parte da criação era o alvo, apenas 1/3. Né? Nós vimos lá 1/3 do mar, 1/3 dos rios, 1/3 das florestas, 1/3 do céu, e isso e aquilo. 1/3, parte. Agora está em jogo toda a criação. E isso descreve que Deus exerce poder em todo o mundo. Deus controla todas as coisas. E a sua palavra é também para o mundo inteiro. Então, nesse caso, o mar e a terra, onde está cada pé do anjo forte, o mar e a terra representam a totalidade do universo criado. Tá? Sétimo lugar, esse anjo tem voz como de leão, um rugido como de leão. Então, a voz do leão é a voz do juiz que se aproxima. A plenitude do juízo se aproxima. Essa descrição é semelhante àquela dada a Jesus Cristo em Apocalipse 5. A voz de Deus é semelhante ao rugido do leão. O Velho Testamento comumente fala de o anjo do Senhor como uma referência a Cristo. Mas isto era uma temporária manifestação para um propósito especial e não uma permanente encarnação. O leão é o rei dos animais. Quando ele ruge, não tem animal que pie. Todos ficam calados. Todos se silenciam.
Quando Cristo bradar, todos vão ouvir a sua voz. Quando Cristo bradar, os 7 trovões, todos os trovões e a artilharia do céu estarão prontos a agir. 8º lugar. Esse anjo, ao falar, se ouvem 7 trovões. Okay? Quando esse anjo forte levanta a sua mão direita ao céu, fala, se ouve 7 trovões. Não nos é informado, né? Porque João agora não pode escrever sobre o conteúdo dos 7 trovões. Quando ele ia começar a escrever sobre o que esses 7 trovões, essas 7 vozes disseram, veio uma voz do céu, né, do trono do céu, falou, não escreva. Então, esses trovões, né, 7 trovões, são semelhantes à voz poderosa de Deus, que é como um trovão, muitas vezes descrito assim no Antigo Testamento. E esse número precisaria ser 7, né? Por quê? Porque 7 é o número da perfeição. Visto que em torno do trono de Deus existe o quê? Que a Bíblia nos escreve? 7 espíritos, 7 tochas, 7 chifres e 7 olhos. Então esses trovões estão dirigidos aos inimigos de Deus. 7 trovões, é como se fosse a voz perfeita de Deus. O contexto pode nos ajudar a entender por que, sempre que a palavra trovões aparece em Apocalipse, é para falar de um aviso de iminentes manifestações da ira de Deus. Ou seja, vai acontecer algo muito próximo, muito próximo. O juízo está se aproximando, mas João não tem autorização para falar sobre o seu conteúdo. E essa revelação, semelhante àquela que Paulo teve no céu, quando Paulo foi ao 3º céu, não pode ser anunciada. João a entendeu, mas não recebeu autorização para escrevê-la. Então, se ele não recebeu autorização para escrevê-la, não adianta nós ficarmos especulando para saber o que Deus não nos revelou, o que esses 7 trovões, o que essa voz perfeita de Deus falou, aquilo que João ouviu e que ele não pôde escrever. Será que nós vamos adivinhar? Não. Não é para nós adivinharmos, ok? Porque se fosse para a gente saber, Deus permitiria que João tivesse escrito. Bom, a voz de Deus, ela é geralmente comparada a trovões, né? O significado da ordenança para João guardar segredos sobre as vozes dos 7 trovões é a seguinte. Vamos lá. Não podemos nunca saber nem descrever todos os fatores e todos os agentes que determinam o futuro, tá? Nunca sabemos exatamente o que vai acontecer no futuro. Temos uma ideia a partir da palavra de Deus. Sabemos o significado dos 7 candeeiros, certo? Que são as 7 igrejas. Dos 7 selos, a abertura dos 7 selos, que nós já vimos, né? Que é a perseguição da igreja. Das 7 trombetas, né? Que nós já estamos estudando. Que é todo o caos, todo um juízo parcial que vai vir sobre os homens, sobre a terra. E das 7 taças que serão o juízo final de Deus, ok? Quando será tocado a 7ª trombeta, então, nesse toque da 7ª trombeta, as 7 taças serão derramadas. Okay? Nós vamos estudar ainda nas próximas lições. Mas não nos foi dado saber o significado do quê? Da mensagem desses 7 trovões. Por quê? Isso porque há outras forças espirituais trabalhando, né? Há outros princípios que estão operando nesse universo para que a palavra de Deus se cumpra. Portanto, tenhamos muito cuidado em fazer previsões a respeito do futuro. E nós não sabemos tudo sobre o futuro. Não conseguimos interpretar tudo sobre o futuro. O anjo forte aqui está anunciando que não haverá mais tempo antes que o fim venha. O fim não será mais adiado. Está na hora de responder às orações dos santos, daqueles que morreram martirizados, né, daqueles que sofreram. O propósito divino será alcançado agora plenamente. Okay? E, por último, né, última característica aí desse anjo aí, que é descrito no Apocalipse 10, esse anjo, ele posiciona-se, né, como um conquistador universal.
A postura do anjo é de um conquistador tomando posse do seu território. Ele reivindica o mundo inteiro. Obviamente, só Jesus pode fazer esse reclamo. Em breve, o anticristo vai reivindicar seu domínio no mundo inteiro e vai querer que o mundo inteiro se submeta ao seu controle. Lembra que eu falei no início dessa aula? Mas somente Jesus recebeu do Pai essa herança. Satanás, ele ruge como leão para espantar as suas presas. Mas Jesus ruge como leão para proclamar a sua vitória. Amém, queridos? A vitória de Deus será num soar de uma última trombeta, será como uma voz de um leão rugindo. Assim que será a vitória total de Deus e todas as palavras de Deus se cumprindo. Amém? Então essa foi a nossa 38ª aula. Estamos no capítulo 10 de Apocalipse, ok? Você que ainda não está inscrito no canal Gospeltech 316, peço que se inscreva no canal e que principalmente compartilhe as lições com outras pessoas, porque o meu objetivo, o objetivo desse canal é de levar o maior número de pessoas ao conhecimento da palavra de Deus, ok? Porque aqui em cada aula nós temos aí de 30 a 40 minutos em cada aula e eu procuro que esmiuçar, né, os capítulos aqui que nós estamos estudando. Então, se você procurar na playlist do canal, nós já temos lá estudo do livro de Romanos, estudo do livro de Gálatas, estudo do livro de Efésios. Nós temos um estudo muito bom que é sobre alicerces firmes, né? É um panorama desde Gênesis até os Evangelhos. Para quem está começando agora, né? Para quem se converteu há pouco tempo, para quem não conhece muito bem a Bíblia, faça esse curso, Alicerces Firmes. Ele vai te dar uma ótima base para você compreender melhor toda a Escritura de Deus. Mas é isso, pessoal, tá? Vamos ficando por aqui hoje. Eu agradeço a todos vocês. Vamos orar para finalizar. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais essa aula, muito obrigado por mais esses minutos na tua presença, muito obrigado por esse tempo precioso onde nós pudemos aqui, Senhor, refletir um pouco mais sobre ti, refletir um pouco mais sobre tudo que vai acontecer ainda nessa terra, Pai, e que nós não fiquemos abismados, Senhor, com todas as coisas que já estão acontecendo, mas que nós possamos ter sabedoria, possamos ter fé e possamos crer, Senhor, que tudo acontece no seu devido tempo e que tudo culmina, Senhor, para a sua grande vitória, para o seu retorno, para o juízo final, para que possamos ter uma eternidade contigo, ó Deus. Pai, muito obrigado, Pai, por essa aula de hoje. Abençoa, Senhor, a todos que estão ouvindo essa aula, a todos que estão estudando o livro do Apocalipse. Pai, que o Senhor possa, durante a semana, nos dar proteção, possa realmente enviar os teus anjos, dar ordem a eles para acampar ao nosso redor, nos livre de todo mal, toda enfermidade, toda doença, Pai, todo acidente, Senhor. Enfim, ó Pai amado, que o Senhor realmente possa cuidar de nós nos mínimos detalhes. Nós te amamos, Senhor, nós te adoramos. Nós declaramos que o Senhor é nosso único e poderoso Rei e Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos no nome único de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, queridos. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço a todos.